Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje, nós vamos falar sobre a misericórdia. A misericórdia. Muito bem. Então, a primeira pergunta: o que é misericórdia? O que é misericórdia? A misericórdia, glória a Jesus, ela é um sentimento, não é isso? A misericórdia, ela é um sentimento doloroso causada pela miséria do outro. Então, um sentimento doloroso que ele é causado através da miséria de outro, da dor de outras pessoas. Aquilo que chama-se de misericórdia. Então nós vemos que é só nessa situação que manifesta a misericórdia, né? Então, nós vamos ver no caso de como que Deus usou de misericórdia por isso. Como que nós devemos usar a misericórdia? A misericórdia ela é usada quando tem poder. Por exemplo, uma pessoa chega e está sofrendo, a gente está até com pena daquela pessoa. Ele tem misericórdia de mim. Por quê? O que está acontecendo? Olha, estou com muita fome. Ajuda a resolver esse problema. Paga um prato de comida para mim. Tenha misericórdia de mim. Então a gente compadece daquela pessoa e ajuda aquela pessoa nesse sentido. Tem sentido que não dá para ser resolvido. Por exemplo, alguém condenado nos Estados Unidos, por exemplo, tem, por exemplo, a pessoa morre, por exemplo, condenação que leva à morte. Tem certos países que é fuzilado. E não adianta a pessoa falar para qualquer uma pessoa, tenha misericórdia de mim, não faça. Não, ele não vai ter poder, porque é só a autoridade máxima que vai poder resolver isso. Que pode definir se ele deve morrer ou não. E às vezes a misericórdia ela é usada, que nem Deus fez conosco. Por exemplo, tem 10 pessoas na fila da fuzilaria, lá que vai ter morto. O rei, a autoridade máxima do país, ele fala daquelas 10 pessoas, olha, aquele número 7, eu vou dar salvo-conduto para ele, vou perdoar ele. Ele pecou igualzinho os outros. O pecado dele é igualzinho os outros.
Ele não está fazendo nada para merecer isso, o perdão. Mas a autoridade quer lhe perdoar. Tira da condenação. Tira da fila da condenação. Usa de misericórdia com ele. Então, veja bem, que a misericórdia de quem pode livrar a pessoa de uma condenação é somente uma autoridade máxima, tá? De um rei, não é? De um presidente, e assim por diante. Muito bem. Então nós vamos ver na mensagem de hoje, nós vamos ver a misericórdia que Deus usou com Davi. Que Deus usou com Davi. Ele pecou tanto quanto Saul. Saul também pecou. E o pecado de Davi, em certa parte, ele foi pior do que o pecado de Saul. Pelo que ele fez com Betseba, pelo que ele fez com Urias. Então nós vemos que foi grave o pecado que Davi cometeu. Mas Deus usou de misericórdia. E para nós assim darmos sequência ao nosso assunto, eu quero ler na palavra de Deus, glória a Jesus, no livro de Êxodo, capítulo 33, apenas o versículo 19, onde vai encaixar o assunto. Não é? Que diz assim, Êxodo, capítulo 33, versículo 19. E eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e direi qual é o meu nome sagrado. Eu sou o Senhor, e terei compaixão de quem eu quiser. E terei misericórdia de quem eu desejar. Então nós vemos o que Deus falou para Moisés. Que Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser. De quem ele quiser. Nós vemos, glória a Jesus. Para nós, antes de nós aprofundarmos nesse assunto da misericórdia, eu quero ler aqui no Amós, capítulo 4, no capítulo 4 de Amós, versículo 11, que Deus fala, Amós, capítulo 4, versículo 11, diz assim, eu, Deus falando, destruí cidades, como fiz com Sodoma e com Gomorra. E vós fostes como um tição tirado do fogo. Então nós vemos que nos dias de Israel, Sodoma, Gomorra, muita cidade pervertida, Deus a destruiu. Não foi só Sodoma e Gomorra, foi muitas. Inclusive Israel era para ser destruído por causa de sua rebeldia. Mas Deus, como mostra aqui no capítulo, tirou Israel
da destruição, como é tirado um tição do fogo. Como é tirado um tição do fogo? É como se pusesse fogo numa lenha e usasse uma varinha ali para mexer o fogo para lá, para cá. Aquela varinha pegasse fogo também. Aquela varinha que está mexendo o fogo, ela pegasse fogo também. Então, veja, em vez de jogar aquela vara no fogo, tira ela fora e metade dela está queimada. Está apagado o fogo, virou um tição. Então nós vemos, aquele tição foi tirado do fogo, tirado da condenação, assim que Deus fez com Israel. Assim que Deus usou de misericórdia com Israel. Então nós estamos vendo isso aí com respeito à misericórdia de Deus. Ele usa com quem ele quer. Só aquela varinha que foi tirada do fogo. Ele podia tirar as outras, mas não tirou. Deixou de ser destruído no fogo. Então nós vemos o que aconteceu ali. Louvado seja Deus. E Levítico capítulo, eu notei aqui, glória a Jesus. Levítico capítulo, não me falha a memória, 24, do 10 ao 14. Do 10 ao 14, apareceu ali um homem, Levítico, não é? E ele era israelita, mas ele era filho de um egípcio com uma israelita. E ele brigou com alguém ali na tribo, ele era da tribo de Dan, e blasfemou contra Deus. E foi levado diante de Moisés para ser julgado. Moisés buscou a Deus e Deus falou para tirar ele fora da comunidade, da tribo, e apedrejá-lo. E não houve misericórdia com essa pessoa. Deus mandou que apedrejasse. Veja o que aconteceu com Acã. Não houve misericórdia com Acã e com suas famílias. Por quê? Porque não houve arrependimento. Ele pecou e encobriu o seu pecado. E não estava com intenção de confessar. E veja que foi descoberto por divina revelação. E Acã foi apedrejado com toda a sua família. Então nós vemos que não houve misericórdia com ele. É o que Deus diz aqui na sua palavra. Eu usarei de misericórdia com quem eu quiser. Eu uso de compaixão com quem eu quiser. E eu farei misericórdia com quem eu desejar fazer. Então Deus vê o coração da pessoa. Ou vê o filho pródigo, ele errou. Ele cometeu um erro. Mas quando ele estava sozinho, a gente vê que ele encostado ali no chiqueiro, à noite, sozinho, vendo os porcos roncarem, dormindo de barriga cheia, e ele ali com fome, encostado ali no chiqueiro, pensando contigo, levou os olhos para o céu e disse: Senhor, pequei contra ti e contra meu pai. Assim que amanhecer, eu levantarei e irei ter com meu pai.
E quero pedir perdão para ele pelo erro cometido, pelo erro, pelo desaforo que eu fiz a ele. Então nós vemos que houve misericórdia para esse rapaz. Veja o caso de Davi. Ele cometeu um erro gravíssimo, matando um homem inocente, roubando a mulher desse homem. E veja, ainda arrumou cúmplice para o seu erro e para o seu pecado, para o seu adultério. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, que Davi fala no Salmo, capítulo 32. Louvado seja Deus. Eu quero ver se eu grifei aqui, Salmo 32. No versículo 1 diz assim, versículo 1, né? Que diz assim: glória a Jesus. Muito bem. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Versículo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui. Glória a Jesus. No Salmo 32, versículo 3, diz assim: mas, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. Versículo 34, Salmo 32, versículo 4. De dia e de noite, evangelista Eugênio, Deus me castigava. Oh Deus, a minha força se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. Versículo 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, ó Deus da minha alma. Veja Provérbios, capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse encontrará misericórdia. Ele encontra, porque ele confessou. Deus olha o coração do homem. Ele usa de misericórdia quando nós pedimos misericórdia a Ele. Mas para mim pedir misericórdia a Deus, eu tenho que me arrepender do erro cometido. Eu tenho que provar que estou arrependido do erro que eu cometi. E Deus atende. Louvado seja Deus, a dor do coração de um homem arrependido. Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor de todos que têm o coração quebrantado e salva o contrito de espírito. Então nós vemos, louvado seja Deus. E nós vamos ver agora o Salmo 51. Glória a Jesus. O que Davi, como que ele fez, como que ele aproximou-se de Deus. O pecado dele
atormentava ele dia e noite, enquanto ele não confessou o seu pecado. Era uma tormenta na sua vida. Ele estava arrependido do pecado cometido. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Olha a palavra do Salmo 51. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. É só uma pessoa arrependida que pode falar assim. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Está me incomodando, Senhor. O pecado na minha alma está me incomodando, Senhor. Apaga minhas transgressões, ó Deus. Segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha a oração do Davi. Deus, ele ouve um coração contrito, um coração quebrantado. Deus o ouve. E nós vemos, versículo 2, Salmo 51, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Veja um coração arrependido. Vejam um coração arrependido. Como que manifesta a misericórdia de Deus em um coração arrependido? Então nós vemos, louvado seja Deus. Por que nós temos que pedir a Deus a misericórdia? Por que temos que pedir a Deus? Porque Ele é o Criador de tudo. Ele que nos criou. Ele que criou o ser humano. Nós somos criatura dele. Nós somos feitos de suas mãos, de seu poder. Quando nós pecamos, é Ele que é o ofendido, é a Deus a quem nós ofendemos através do nosso pecado. É Deus o ofendido, por isso pedimos perdão a Ele pelo erro cometido. Pelo erro cometido. Então nós vemos, Davi estava no lugar certo, pedindo perdão a Deus e não para Baal. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 3, que diz assim: porque, Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Será que Davi ia conseguir esconder o que ele fez? Eu conheço, Senhor, as minhas transgressões. Eu estou te confessando, porque eu conheço, eu sei o que eu fiz. E vejam, louvado seja Deus, e o meu pecado está sempre diante de mim. Ah, é, Davi? Quais do pecado que está sempre diante de ti? Evangelista Eugênio, o pecado que eu cometi matando Urias, tomando a mulher dele, engravidando ela. E veja
o pecar enquanto eu viver e ela viver. O que eu fiz está diante dos meus olhos. Olha os filhos que ela gerou. O meu pecado está sempre diante de mim. Do que eu fiz, da gravidade do meu erro. E nós vemos, eu queria convidar a todos, abra sua Bíblia. 1 Crônica, capítulo 3, versículo 5. 1 Crônica, capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver do que é que Davi está falando. Que diz assim: estes foram os filhos de Davi com Betseba. Batseba. Não foi só Salomão. Vamos ver? O primeiro filho dele. Foram 4 filhos com Betseba. Salomão era o caçula dos 4, viu? Salomão era o caçula do 4. O mais velho, Simeia. Foi aquele menino que morreu. E nasceu e morreu. Porque a mulher dele, a mãe dele, tinha sido estuprada por rei Davi. Batseba tinha sido estuprada. Era um filho de estupro. E veja que Deus o tirou o menino. Então nós vemos, ele chamava Simeia. Davi orou, jejuou, mas Deus levou o menino embora. E vejo, louvado seja Deus, este era o filho de Davi, que Betseba é o que morreu, é o mais velho. E o segundo foi Sobabe, o nome do segundo filho de Davi com Batseba. O terceiro filho foi Natã, em homenagem ao profeta Natã. O terceiro filho de Davi com Batseba foi Natã. Louvado seja Deus. E esse Natã, você vai encontrar na genealogia de Lucas, não é? Aonde nasceu José. Aonde veio José, esposo de Maria. Viu? É dessa corrente de geração, de Natã. E o quarto foi Salomão. O quarto filho de Davi com Batseba foi Salomão. Senhor, olha a oração dele no Salmo 51:3. Porque, Senhor, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Os filhos dele não sabiam de nada, né? Também não tem nada a ver com isso. O erro foi só dele. E vejam, Batseba também é inocente. Ele era o rei, ele era o bambambam, era o manda-chuva, é o que podia fazer e desfazer. Agora ele encontrou um maior do que ele tinha que dar satisfação. Senhor, eu tenho chorado o dia inteiro, o meu pecado tem me acompanhado, mas tenha misericórdia de mim, Senhor. Vamos continuar. Contra ti, somente eu pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, Senhor, tu tens razão quando me julga e está certo quando me condenas.
Versículo 5. Pois de fato, eu tenho sido um pecador desde que nasci. Sim, desde que a minha mãe me concebeu, eu tenho sido pecador, Senhor. Tu, porém, ó Senhor, deseja a verdade no meu íntimo. Tu deseja a verdade, a qual eu estou te confessando do meu íntimo. Tu quereu falar a verdade, eu estou falando que estou arrependido. E vejo, tu deseja a verdade no meu íntimo e no meu coração. É o que eu estou fazendo, confessando toda a minha verdade e mostrando a minha miséria. Preciso encontrar o perdão de ti, Senhor, e me mostra a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me da minha impureza. Só o Criador que pode fazer isso. É só Deus é quem pode fazer isso. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então nós vemos o versículo 8. Faze-me ouvir outra vez o som de alegria. Olha, quando a pessoa perde a face de Deus, ele perde aquele som de alegria, de viver na presença de Deus, e de felicidade. E ainda que tu tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Faz eu encontrar essa felicidade, Senhor. Versículo 9, que diz assim: não continues a olhar para o meu pecado, Senhor. Não olha para o meu pecado, Senhor. Não faça isso, Senhor. Usa de misericórdia, não olha para o meu pecado, Senhor. Mas apaga todas as minhas iniquidades. Não olha para o meu pecado, apaga o meu pecado, tira da minha consciência, tira do meu coração essa dívida de ingratidão que eu tenho contigo, Senhor. Tira essa dívida de mim, apaga o meu pecado, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Faz isso, Senhor. Tu pode fazer isso, Senhor. Usa com essa misericórdia, com essa montanha de misericórdia que há em ti. Usa, Senhor, de misericórdia comigo. Renova o meu espírito. E nós vemos, louvado seja Deus. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lance fora da tua presença. Davi, o que se quer dizer com isso? Não me lance fora da tua presença. Sim, evangelista Eugênio, eu não quero que Deus faça comigo como ele fez com Adão. Adão pecou,
Deus lançou ele fora do jardim do Éden. Não me lance fora da tua presença, Senhor. Não faça comigo como foi feito com Adão, que foi lançado fora do jardim. Não me tire fora da tua presença, Senhor. Tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. No versículo 12, dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente à tua palavra. Concede o meu coração nessa posição, ó Deus, para ser obediente à tua palavra. Olha que oração de arrependimento de um homem justo que andava segundo o coração de Deus. Ele errou, mas se arrependeu dos seus pecados. Aquele que confessa o seu pecado e deixa de pecar, encontrará misericórdia diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é deixar de pecar porque foi descoberto. Tem que deixar de pecar porque verdadeiramente se arrependeu do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, Acã confessou seu pecado. Por quê? E não encontrou misericórdia. Por quê? Porque ele confessou seu pecado, porque foi descoberto por divina revelação de Deus. Não porque ele se arrependeu. Ele não se arrependeu coisíssima nenhuma. Por isso que não foi encontrado misericórdia para Acã. Mas Davi cometeu um pecado muito maior do que o de Acã. E veja que ele encontrou misericórdia porque ele arrependeu dos seus pecados e confessou o seu pecado ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Estou aqui, Senhor, porque eu pequei contra ti somente pequei, Senhor. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vejam, Deus é louvado quando o homem se arrepende do seu pecado. Agora, irmão, louvado seja Deus. Eu queria que vocês até gravassem esses versículos que irei ler. Olha, a Davi, a alegria, quando a pessoa é perdoada por Deus. Quando a pessoa é perdoada por Deus. Como aconteceu com Davi, aconteceu com nós também. Com todos nós. Grave esses versículos. Salmo 66, versículo 16, 18, 19 e 20. Eu quero ler versículo por versículo. Veja a Davi. Veja a Davi. Como aconteceu conosco, comigo também. Que diz assim, Salmo 66, versículo 16. Agora, todos vocês que temem a Deus, venham e ouçam. Venham e escutem. Vamos ver o que Davi vai falar?
Olha o que ele vai falar. Versículo 18. Evangelista Eugênio. Mas se eu tivesse atendido a iniquidade do meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Se eu fosse satisfazer o desejo do meu coração, atendendo os desejos meus carnais, se eu fosse atender ao desejo da iniquidade, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não teria me ouvido. Pula essa parte. Vamos para o 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Deus me ouviu o meu clamor quando invoquei o nome do Senhor. Na verdade, Ele me ouviu, porque não estava desejando a pecar, mas a seguir o Senhor. Na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja o Senhor, que não rejeitou a minha oração. Deus não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ouviu a oração de Davi. Deus ouviu a oração minha quando eu clamei a Ele. Deus ouviu a sua oração quando você clamou a Ele com sinceridade no seu coração. Mas Deus não ouviu a oração de Saul lá no centro de Macumba. Senhor, estou apavorado. Senhor, os filisteus me cercaram. Deus não ouviu, porque Saul estava atendendo a iniquidade do seu coração. Mas todo Deus está perto de quem tem o coração quebrantado, que tem o seu coração voltado a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que o Pai me dá virá a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, evangelista Eugênio, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus ouviu a oração, não só de Davi, mas de todos nós que se convertemos a Deus. Nós não vemos santo para servir a Deus, nós vemos um lixo para servir a Deus, e Deus nos purificou, e Deus nos limpou com o sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, um coração sincero, um coração arrependido, voltado a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não despreza um coração quebrantado, um coração dolorido, por causa do arrependimento, das faltas cometidas, das culpas que nós fizemos, dos erros que nós cometemos. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor. Só Tu, Senhor, pode perdoar. E veja, louvado seja Deus. No Salmo, versículo, Salmo não, no Êxodo capítulo 19, para nós fecharmos, vai ficar assim: eu farei com que passe toda a minha bondade, Moisés, por diante de ti, toda a minha bondade, meu brilho, minha vontade, minha boa vontade, tudinho diante de ti.
e direi qual é o meu nome sagrado. Eu, o Senhor, terei compaixão de quem eu quiser. E quem é que o Senhor quer, Senhor? As pessoas são sinceras e arrependida do erro cometido. A esse Deus ouve. A esse manifesta a compaixão de Deus. De quem eu quiser, terei misericórdia. De quem eu desejar. E Deus deseja ter misericórdia de todos que têm o coração quebrantado e sincero diante dele. Então, nós vemos a palavra de Deus. Que Deus, assim, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, Jesus.